Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar a respeito dos ambientes da Terra. A gente deu uma breve passada em algumas aulas, né? Como é feita a composição da Terra, né? As camadas que a gente tem, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos ambientes da Terra. A gente tem algumas características, começando com a quantidade, né? A gente tem três tipos de ambientes na Terra. Eles são chamados de hidrosfera, atmosfera e litosfera, tá? Esse conjunto de ambientes tem um nome. O nome desse conjunto é biosfera, tá? Bio de vida, né? E esfera de um círculo, né? Então a gente tem três ambientes, né? Hidrosfera, atmosfera e litosfera, e o conjunto desses três ambientes é o nome biosfera, tá? Com eles a gente consegue ter esse equilíbrio no mundo, né, no nosso planeta. A gente consegue determinados pontos, né, ser dividido certinho em camadas, e a gente vai entender melhor essas camadas, começando pela litosfera, né, que é uma camada da Terra formada pelas rochas e pelo solo, tá? Também é denominada de crosta terrestre, né? Pode aparecer das duas maneiras, onde é um ambiente que constitui a superfície sólida do planeta, né? A parte onde a gente está, formada por componentes mineralógicos com características ígneas, né? Sedimentares e metamórficas, né? Aqueles três tipos de rocha que a gente tem aqui, se estendendo desde os altos das montanhas, né, até as fossas marinhas. Então é desde o pico da montanha até o fundo do mar, né? Tendo o suporte dela nas placas tectônicas, né? A gente tem a nossa crosta terrestre e várias placas ali, né, que fazem a formação, tá? Então a gente tem a primeira camada como a litosfera. Depois a gente vem com a hidrosfera, camada da Terra formada por água, né? Esse ambiente abrange cerca de 70% da superfície do planeta, né? Agregando os estados físicos, sólidos e líquidos da substância de água, né? Aquelas três composições ali. Desde os oceanos, os rios, os lagos e aquíferos subterrâneos, até as geleiras polares, né? Então toda a parte de água, né? A parte aquática do nosso planeta, cerca de 70%, né? É por conta da hidrosfera, né? A camada da hidrosfera. Passando mais um pouco, né? Subindo, digamos assim, temos a atmosfera, camada da Terra formada por gases, né? Muito importante aqui, o ar é o componente principal desse ambiente, né? Composto basicamente por dois tipos de gases, o oxigênio e o nitrogênio. Então, na sua composição ali da atmosfera, basicamente rodam esses dois gases, tá? Tem outros gases ali, mas os principais, assim, os mais evidentes, são o oxigênio e o nitrogênio, contendo também pequenas frações de vapor de água, nitrogênio e outros gases, como por exemplo o dióxido de carbono, né? Importante regulador do clima da Terra. Com esse dióxido de carbono, a gente tem uma regulagem do clima, né? Para a gente poder ter um equilíbrio no nosso clima, não ser algo absurdo e ser algo habitável, tá? Claro que a gente tem alguns lugares muito mais quentes, outros lugares muito mais frios, mas a gente consegue ter um ambiente para se viver, né? Mesmo com um pequeno volume. Sua composição é relativamente homogênea, ou seja, igual, né? Bem parecida, porém a atmosfera se diferencia em camadas conforme as características térmicas em cada estrato, sendo as seguintes partindo da superfície da Terra. Então preste atenção, a atmosfera ela é uma camada da Terra, né? E nela a gente tem umas outras camadas que variam de acordo com a característica térmica, ou seja, a característica de temperatura, sendo elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera, tá? A gente vai falar de cada uma delas agora, tá? As camadas da atmosfera, né? A primeira que a gente falou ali, troposfera, corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre, então é a mais próxima da gente. É nessa camada onde os seres vivos podem respirar normalmente, né? No caso, tanto a gente quanto os animais, quanto as plantas, né? Já na estratosfera, corresponde à segunda camada mais próxima da atmosfera, né? Então a gente está subindo, fazendo limite com a troposfera e com a mesosfera, camada que vem logo a seguir. Na estratosfera, diferente do que ocorre na troposfera, a temperatura eleva-se à medida que a altitude aumenta. Então, quanto mais altitude, maior a temperatura, né? Então, a gente tem também a mesosfera, que é a terceira camada, né? Que corresponde à camada intermediária entre a estratosfera e a termosfera.
Diferente do que ocorre na estratosfera, a temperatura da mesosfera apresenta queda à medida que a altitude aumenta. Então já é o contrário. Se quando mais você sobe, a temperatura sobe, na outra, quanto mais você sobe, a temperatura desce. Tá? Nessa camada, as temperaturas podem chegar a menos 90 graus Celsius, no seu limite superior, e por isso considera a mais fria entre as camadas da atmosfera. Né? Então a gente tem essa diferença de uma para outra. Né? A gente tem também a termosfera, né, que é chamada de ionosfera, também pode aparecer das duas maneiras. Esse nome é dado porque essa camada concentra-se uma grande quantidade de íons, né, aquelas partículas de eletricidade que a gente estuda mais na parte de química, né, que possibilitam a reflexão de ondas de rádio. Né? Então a gente, com essas camadas de íon, essa quantidade de íons, a gente consegue ter essas ondas de rádio, né, para se propagar para todos os lugares. É na exosfera, né, que é a próxima camada, que as partículas presentes começam a se desprender da gravidade da Terra. Né? As temperaturas na exosfera permanecem elevadas, então elas estão sempre altas, né, superando até os 1000 graus. Essa elevação da temperatura requer que naves espaciais sejam construídas com materiais bem resistentes, né, a altas temperaturas, para que possam atravessar essa camada na qual orbitam os satélites artificiais. Então, na exosfera, a gente precisa de todo um material que aguente muita temperatura, né, para onde a gente consiga estar estudando aquele local. Nesse local que a gente tem, né, os satélites artificiais. Então, é um lugar de difícil acesso para o ser humano. Tem que ter todo um preparo até chegar lá. E para fechar a aula de hoje, né, a gente tem um exemplo aqui bem básico, onde a gente tem algumas, né, camadas, né, a estratosfera aqui, onde circulam os aviões e os jatos. Então é na estratosfera que a gente tem esse movimento aí. Já na mesosfera ocorre a combustão de meteoritos, né, como diz a segunda imagem aí. E já na terceira, né, a troposfera, é onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos. Então é um pouco mais próximo da nossa realidade, tá? A aula de hoje ela é bem curtinha, tá? É uma introdução, né, aos ambientes da Terra, porque a gente está estudando toda essa composição da Terra e desde o início, né, desde os primórdios, e indo passando até a parte da humanidade, e a gente subindo para conhecer um pouco mais sobre as camadas da Terra. E com o passar do tempo, a gente vai estudando e vai sabendo por que ocorre tanto essas mudanças, por que a gente tem tal evento acontecendo em tal lugar, né? Todas essas composições aí, todas essas características são feitas a partir dessas definições. Bom, até a próxima aula.